Senhor, nesse momento estamos aqui de joelhos, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo humildemente que Jesus Cristo venha fazer em nós morada, que possamos estar em Cristo e cheios do Espírito Santo. Por favor, Senhor, porque se Tu não edificares a casa, vai ser em vão esse estudo, vai ser simplesmente superficialidades, informações, mas o que nós queremos é o pão espiritual, o pão de Ti. Por favor, venha que a abertura da Tua palavra traga luz, que possamos ir a fundo, descobrindo os mistérios para os quais os anjos bem desejam atentar. Guie, Senhor, a mente do Silverino, especialmente, que vai estar conduzindo, qual verso usa, qual escolhe, qual referência, que pulos dá, para que a Tua verdade, que Tu queres que o Teu povo saiba, que Tu queres que o Teu povo chegue ao pleno conhecimento da verdade, possa então ter mais luz relevante para esses últimos dias. Possamos estar preparados, Senhor. Tu sabes da realidade do Teu povo aqui no Brasil, da Verdade Presente, que vai escutar o que Tu queres nos ensinar, nos mostrar, dar luz, orientar e dê-nos então sempre a submissão aqui à ordem, que os anjos estejam aqui entre nós, também guiando cada participação que vai haver do público, cada insight, e portanto esteja aqui conosco, dê-nos a Tua paz e a técnica que também funcione tudo bem. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós ontem já fizemos uma introdução, uma abertura, né? Eu vou ler alguns textos que vão mostrar qual vai ser o foco de nosso estudo, eventos finais dos antigos profetas. Parte 1, Isaías. Nós não vamos pegar de forma Isaías 1, 2, 3, 4, 5, mas capítulos escolhidos que vão focar então nos eventos finais, como a nossa Bíblia de estudo aqui, nossa referência vai ser a Bíblia White. O que Ellen White indica que vai ser tempo do fim, a gente vai estar lendo aqui, nós então vamos estar estudando. Não tanto sobre a segunda vinda propriamente dita, tem bastante material que fala sobre o dia do Senhor, trovoada e terror. Isso tem o seu lugar, mas nosso foco vai ser agora a questão de sacudidura, chuva serôdia, esses pré-eventos finais. Nós queremos descobrir e saber o que fazer para termos a chuva serôdia, como devemos agir, vender carros ou não, dependendo da situação que a Bíblia orienta, podendo comparar com os eventos finais que estão acontecendo já. Tá? Então eu vou ler aqui um trecho da Senhora White. Cada um dos antigos profetas falou menos para o seu próprio tempo do que para o nosso. Quer dizer, falou mais para o nosso. De modo que suas profecias são de utilidade para nós. Mensagem do volume 3, página 338. Então, Silver, você falou ontem de aplicação primária e aplicação secundária. Como encaixar isso com esse texto de que eles falaram menos para o seu próprio tempo? Então, falaram menos para a sua aplicação primária? Não, eu acredito que no sentido talvez de talvez pode ser de relevância, por exemplo, né? Porque nós é que vivemos próximos à segunda vinda de Cristo. E naturalmente, se fôssemos colocar na questão quantitativa, de fato, muito que se escreveu teve o fato de ter um cumprimento primário e ter um segundo cumprimento não quer dizer que o segundo cumprimento seja menos importante do que o primeiro. Por exemplo, Isaías 7, o primeiro cumprimento, o nascimento de filho de Isaías, mas o segundo cumprimento, o nascimento de Jesus. Então, a aplicação secundária do texto, na verdade, é mais relevante do que a primeira, que se refere ao nascimento de Cristo. A aplicação secundária realmente é mais... É a segunda. Jesus falou assim, fareis obras maiores do que essas. Sim, exatamente. Ou seja, maiores em que sentido? No seu alcance. Não que nós vamos ser maiores que Jesus, mas no seu alcance. Então, talvez nesse sentido, né? Escrever mais para o nosso tempo. Só lembrando também, né, 1 Coríntios 10, verso 11, fala, ora, tudo isso lhes acontecia como exemplo, ou seja, a aplicação primária, e foi escrito para vosso aviso. Para quem, né? Para o nosso aviso, no caso. Para quem já são chegados os fins dos dias. Então, nada está ali em vão, né? Ok, aí vou ler um outro texto aqui. A Bíblia acumulou e juntou seus tesouros. Acumulou e juntou seus tesouros para esta última geração. Palavra inspirada, última geração.
todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nesses últimos dias. Afinal, vai ter uma última geração. Uma geração vai ter que ser a última. Então a Bíblia acumulou para essa última geração os seus tesouros, né? Livros que a gente acha obscuros, Zacarias, Sofonias, né? Não, vamos tirar a poeira que nós atribuímos e colocar em novos engastes. Jesus, quando veio aqui e ensinou, parecia nova doutrina segundo o monte, né? Porém, ele pegou antigas verdades que estavam no molde do erro, tirou elas e as colocou em seu devido lugar. Como essas pedras que estavam lá jogadas, enterradas no entulho, né? Pedra, não quero pedra aqui na agricultura. Porém, agora colocadas em seu devido lugar, cada um tem o seu lugar, então tem a sua beleza. Sobre nós está brilhando a luz acumulada do passado. Luz acumulada do passado. Luz sobre luz. Na época, antes do Biano, tinha só Enoque. Depois veio Abraão, não tinha nem escrita ainda. Aí foram juntando, tem isso. Então, dissecava, decorava, porque era pouquinho. E agora é luz acumulada. E ainda mais, esses livros vermelhos maravilhosos, né? Luz acumulada. O registro do esquecimento de Israel foi preservado para a nossa iluminação também. E por fim, mais um texto, grande luz jorrou dos patriarcas e profetas. Gloriosas coisas foram ditas de Sião, a cidade de Deus. Assim o Senhor deseja que a luz brilhe através de seus seguidores hoje. Se os santos do Antigo Testamento deram tão exaltado testemunho de lealdade, não deveriam aqueles sobre quem está brilhando a luz acumulada de séculos dar mais assinalado testemunho de poder da verdade? A glória das profecias derrama a sua luz sobre o nosso caminho. De Hebreus, no capítulo 11, versos 39 e 40, e todos estes, falando ali dos heróis da fé, etc., embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa, visto que Deus prover alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Amém. Então, vamos lá abrir a Bíblia. Então, Isaías. E então o Silvino vai estar conduzindo o estudo. Nós passamos para vocês uma relação começando com Isaías 3, porém ele ainda vai puxar alguns textos de Isaías 2. E em Isaías 2, ali em VE, o que é isso? Verdade sobre os Vida em Ensinos tem um apêndice, porém não é inspirado de Ellen White, mas que fala que escreveram, tem aplicação especial para o tempo em que vivemos. Escreveram de coisas que deveriam acontecer nos últimos dias. Isaías 2:2. Eu queria ler um texto no Patriarcas e Profetas e Reis, na página 623, que diz o seguinte: onde quer que Esdras trabalhasse, ali logo ele suscitava um reavivamento no estudo das Escrituras. Mestres eram apontados para instruir o povo, e a lei do Senhor era exaltada e honrada. Os livros dos profetas eram examinados, e as passagens que prediziam a vinda do Messias levavam esperança e conforto ao coração dos tristes e cansados. Há necessidade hoje, em nossos dias, de homens que possam ser poderosos nas Escrituras. Esse texto indica realmente a necessidade que temos, não somente de leitura, mas de estudo das Escrituras. Bom, nós vamos estudar o livro de Isaías. Mas além de ser um livro inspirado, assim como cremos, ele é um livro que contém expressões idiomáticas e que é necessário aplicar recursos que se aplicam para interpretar qualquer texto. Qualquer texto precisa ser interpretado. Então, o nosso objetivo vai ser ler alguns versículos aqui, e eu vou contar muito com o auxílio também aqui de todos, né, dos meus amigos, especialmente aqui à frente, para que... e também outro detalhe, é a primeira vez que vamos estar fazendo isso, então vamos aprender de maneira muito efetiva todos juntos, né? Amém. Para poder ver qual o resultado vamos alcançar para estarmos mais aprimorados nos próximos estudos.
Porque não é simplesmente dar um estudo bíblico, mas a proposta, pelo que eu pude entender, é estudarmos juntos. Que é diferente, né? Vir aqui e dar um sermão, já estamos habituados, é um pouco mais fácil, mas... Então, se vocês perceberem alguma coisa, alguma relação com outro trecho, seja bem ao ponto, a gente não vai aqui colocar alguma historinha, algum testemunho pessoal, mas se você enxergou algum paralelo que não foi abordado aqui, tudo bem, vai ser bem-vindo, Rafael vai só virar a câmera lá. Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos está tirando de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, isto é, todo o recurso de pão e todo o recurso de água. Ok, primeira questão, para entendermos bem. O sustento seria tirado de qual parte de Israel? Do sul ou do norte? Vocês se recordam que Israel, no ano 931, dividiu-se em duas partes, né? O sul. Ok, então eu preciso tentar enxergar se isso já aconteceu ou não na experiência de Israel. Tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e apoio. Isso vai acontecer novamente? Nós sabemos que vai. Só que, como nós já vimos ontem, isso já aconteceu também. Deixem aberto aqui e olhem Lamentações comigo. Deixem aberto aqui e olhem o livro de Lamentações, Jeremias, Lamentações. Então, só para nós agora temos em mente, esse tirar o pão também tem uma aplicação final, pois o contexto do capítulo 3 corrobora com isso, pois o capítulo 2 de Isaías, só vou mencionando, o verso 2 vai falar sobre os últimos dias, alto clamor. Capítulo 1, verso 25, e voltarei contra ti a minha mão, e te purificarei inteiramente das suas escórias, a purificação da igreja. Capítulo 1, verso 21 de Isaías, como se fez prostituta a cidade fiel, Jerusalém, ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora só homicidas. O que vai acontecer com essa igreja no alto clamor? Ela vai ser purificada. Chamar-te-ão, então, cidade de justiça, cidade fiel. E Zacarias 8,3 diz que essa cidade fiel será a cidade da verdade. Então, nós estamos aqui conectados a eventos finais que justamente vai levar à purificação da igreja. O próprio capítulo 3, quando nós olhamos o versículo 13, nós vamos ver, naquele dia se levantará, Daniel 12:1, se levantou Miguel, haverá tempo de angústia. O capítulo 3, verso 10, dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão dos frutos da terra. Isaías 33, diz que o fruto da terra não vai faltar, ou seja, o pão e água haverá para os fiéis. A gente vai ver isso melhor. Mas só para vocês verem que o capítulo 3, verso 1 está inserido dentro de um contexto não só de uma questão local que aconteceu no ano 586, Jeremias 52 diz que houve fome por falta de pão, mas vai haver uma aplicação também, ou vai haver um cumprimento nos últimos dias, como apresentado no capítulo 3, subsidiado pelo capítulo 2 e pelo capítulo 4, que vai falar, e 7 mulheres naquele dia, que nós vamos ver nos últimos dias. E aí o capítulo 4, verso 4, quando o Senhor lavar as imundícias das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém. Ou seja, isso está em harmonia com o capítulo 1, verso 21, que a cidade prostituta se tornou infiel, mas o verso 25 diz que ela foi purificada do pecado. Isso acontece justamente hoje. Capítulo 1, verso 17, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, e tratai a causa das viúvas. Isso é purificação do santuário na terra. Ok. Então, outro detalhe. O gancho, só para, se ainda há dúvida sobre isso, de que também é aplicado aos nossos dias, Testemunho para a Igreja, volume 1, página 270, na primeira parte, segunda parte ainda a gente vai deixar para um pouquinho depois, mas diz assim, foi-me apresentada a profecia de Isaías 3, como se aplicando a estes últimos dias. Amém. Não tenha dúvida de que está se referindo a nós hoje, né? Exatamente. Ok, então quando eu vejo esses versos assim, com teor profético, eu não posso, com base só naquele versículo isolado, sem o amparo do contexto, dizer que é isso, porque seria arriscado. Então todo o capítulo 1
2, 3 e 4 fecham um pacote. Então esses capítulos precisam ser entendidos juntos, tá? Justamente por quê? Porque o 5 entra uma nova temática. O 5 vai falar sobre Israel, que era uma vinha que estava sendo destruída. Mas é claro que tem a sua conexão com o capítulo 3, pois o capítulo 3, verso 14, diz que esta vinha foi destruída pelos próprios líderes. Capítulo 3, verso 14, ó. Os anciões, etc. e tal, e que fostes vós que consumistes esta vinha. Por isso que no capítulo 5, a vinha que deveria ter produzido bom fruto, produziu o quê? Fruto mau. Por quê? Porque foram mal geridos. E por que foram mal geridos? Porque 3, verso 4. Eram meninos que lideravam o povo, ou seja, pessoas ineficientes. Ok, voltemos ao verso 1. Talvez eu falei muito rápido, mas... É para caber tudo. Mas qualquer coisa, se vocês acharem que eu estou falando muito rápido, é só falar que eu vou mais devagar. O YouTube pode dar velocidade 0,5. Ok, então nós estamos vendo o sustento do pão. Então eu disse, resumindo a ideia, que isso se aplicou em 586, mas, antes de Cristo, a destruição de Jerusalém por parte de Nabucodonosor, mas também tem uma aplicação mais ampla para o futuro. Ok, antes de a gente ir para Lamentações, só mais uma coisa que eu não posso deixar de dizer. E aí entra naquilo que você fez a pergunta. Escreveram mais para os nossos dias do que para os dias deles. Se nós fôssemos destacar aqui elementos claros que indicam o cumprimento das profecias nos dias de Israel ou de Jerusalém, nós vamos ver que existem menos elementos que poderíamos conectar com aqueles dias do que para os dias de hoje. Porque até agora, em tudo que foi dito, o elemento mais claro é só o do verso 1 do capítulo 3. O restante, todos os elementos são mais aplicáveis aos últimos dias de fato. No capítulo 2, ali, você mencionou ontem à noite, né, que virão todos os povos, vinde e subamos. E o verso 2, 2:2, será exaltado no topo dos montes. Isso aqui se refere à igreja de Deus no futuro também? É uma base para o capítulo 3 ou é algo sinônimo? Sim, é uma base. Mas nós podemos avançar mais nisso aí. Mas vamos só fechar essa ideia do pão tirado. Agora vamos para Lamentações. Então o pão seria tirado de Jerusalém. Então nós vamos ver que isso aconteceu de fato. Olhem aí Lamentações. Todos estão lá? Amém. Lamentações, capítulo... Nós sabemos que esse capítulo aqui é justamente depois da destruição. Esse livro foi escrito depois da destruição de Jerusalém, tá? Olhem aí o capítulo 52 de Jeremias, já que está pertinho. Volta umas 2, 3 páginas. Jeremias 52. E leia para mim, Rafael, o versículo 5 e 6. Nós vamos ver aqui um menino reinando e a consequência O disso. título aqui desse capítulo é o cerco, tomada e destruição de Jerusalém. Isso. Verso 5 e verso 6 do capítulo 52 de Jeremias. Assim esteve cercada a cidade até o ano 10º do rei Zedequias. No 4º mês, aos 9 do mês, a fome prevalecia na cidade, de tal modo que não havia pão para o povo da terra. Então nós vemos o cumprimento da profecia de Isaías 3, verso 1 aqui. Havia fome na terra. Agora olhem mais aqui no capítulo, em Lamentações 2, verso 11. Alguém pode contribuir também. Capítulo 2, verso 11. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbada está a minha alma, o meu coração se derrama de tristeza por causa do quebrantamento da filha do meu povo, porquanto desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. O próximo. Ao desfalecerem como feridos pelas ruas da cidade, ao exalarem as suas almas no regaço de suas mães, perguntam a elas, onde está o trigo e o vinho? Ok, percebam que isso aqui é o cumprimento de Isaías 3, verso 1, embora esteja em outro livro. Agora, vamos aqui ver ainda um versículo para vocês verem que tudo tem o seu cumprimento. Aqui em Isaías 3, nós vamos ver que os meninos que eram governantes ineficientes, ou como no verso 12 do capítulo 3, os opressores do meu povo são crianças e mulheres dominam sobre ele. Ah, meu povo, os que te guiam, te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Ok, os líderes estavam destruindo o povo. E se nós voltarmos a Lamentações 2, nós vamos ver que vai estar em sintonia. 2 verso 14 agora.
Os teus profetas viram para ti visões falsas e insensatas, e não manifestaram a tua iniquidade, para te desviarem do cativeiro, mas viram para ti profecias vãs e coisas que te levaram ao exílio. Capítulo 4, verso 12, ó. 4:12. Não creram os reis da terra, bem como nenhum dos moradores do mundo, que adversário ou inimigo pudesse entrar pelas portas de Jerusalém. Então os líderes diziam, Jeremias 7,14, não vai ter nenhum problema. Não vai ter nenhum problema. Capítulo 4, verso 4. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos clamam, pão, pão, mas ninguém pode dar pão. Aqueles que eram ricos e comiam comidas finas, agora desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesins abraçam monturos. Ou seja, são castigos pela nação de Deus não ter sido fiel. Deus deu reis tolos, né? Não sábios, segundo Deus. E também, então, além disso, reis. Então, que eram meninos, né? Sim. Que eram crianças no governo e acabaram ocasionando a ruína do povo. Talvez a gente possa até fazer um paralelo, então, entre Deus está comparando o que é o alimento para o corpo, assim como são líderes capazes para a igreja, para o povo. Exatamente. Falta de pão, né? Ou seja, escassez de alimento espiritual. E aí traz essa... Falsos profetas, mensagens errôneas. Paralelo interessante. O paralelo para hoje já podemos traçar ou ainda você quer construir a aplicação primária? Vamos fechar aqui o segundo raciocínio do mesmo verso. Ok, o capítulo 3, verso 1 diz então que muitos não teriam sustento. E aqui em Lamentações, ok? Só fechando então o raciocínio em Lamentações, nós vamos ver que todas estas coisas tristes, a Bíblia diz que era a ira do dia da ira do Senhor. Capítulo 3, verso 1, eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor, ira. Lamentações 5, 17. O 16, caiu a coroa da nossa cabeça. Isso aqui eram os líderes dizendo, ai de nós, porque pecamos, por isso desmaiou o nosso coração, por isso escureceram os nossos olhos. Então nós estamos falando em um período em que o povo estava cego, no período em que a ira de Deus estava sendo derramada sobre o povo. E aí o verso 6 diz que o povo de Deus, aos egípcios e aos assírios, estenderam as mãos para buscar pão. Ou seja, estavam perecendo de fome, então buscaram a ajuda dos assírios e dos egípcios. É claro que isso aconteceu naqueles dias também, mas vai acontecer novamente. Essa cegueira aqui do capítulo 5, verso 17, Sofonias 1, também 17, vai falar sobre isso. Ó. Eu angustiarei os homens que andarão como cegos. E quando isso aqui acontecerá? No grande dia da ira do Senhor. Aqui está relacionado justamente ao período da indignação, o dia da tribulação, o dia de angústia, de trevas, trombeta e alarido de guerra, ou seja, quando as pragas caírem. Então, o cerco de Jerusalém em 586 e a fome é um tipo do cerco que vai acontecer nos últimos dias e o povo vai perecer de fome. Ok, fechamos esse raciocínio. Só vamos fechar o outro raciocínio em cima do versículo 1 ainda. Porque, 3 verso 1 de Isaías, porque eis que o Senhor dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio. Pão e água não vai ter para eles. Mas o capítulo 3, verso 10 diz que uma classe vai ter alimento. Quem do verso 10? Os justos. Os justos não vão perecer de fome. Ok? E nós podemos ver isso em Isaías 33. Isaías 33. Isaías capítulo 33, verso 16. Este habitará, este quem habitará? O que anda em verso 15, né? O que anda em justiça, o que fala com retidão, etc, etc, etc. Este habitará nas alturas, as fortalezas da rocha serão o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, e as suas águas lhe serão certas. Estes são os justos. E quem são os justos? Justamente o verso 15 é uma descrição de Apocalipse 14, quando fala dos 144 mil, e também de Salmo 15,
que vai falar sobre aqueles que habitarão no tabernáculo de Deus. Isso se cumpriu em algum momento na destruição de Jerusalém em 586? Nós não vamos ver todos os versos, mas se cumpriu. Lembra que uma classe permaneceu em Jerusalém? Quem permaneceu em Jerusalém? Jeremias e os pobres, para fazer o quê? Para trabalhar a terra. Então esses justos prevaleceram, permaneceram em Jerusalém. Ok, então capítulo 3, verso 1 fala de um grupo que vai perecer de fome. Isso aconteceu nos dias da destruição de Jerusalém. Outros foram poupados, aqueles justamente que eram justos e permaneceram fiéis. A aplicação, talvez primária para nós dentro desse versículo, se não formos fugir aos limites que ele estabeleceu, nós teríamos que colocar isso aqui para depois do fechamento da porta da graça, não antes, porque todos os versos que a gente foi está dentro desse contexto. Que já são manifestações de ira. Exatamente. Dos infiéis, mesmo que professam o nome de Deus. Né? Exatamente. Ou como a aplicação que o nosso amigo fez, que é muito boa, da mesma maneira que, e fica em evidência no texto, da mesma maneira que nós dependemos do alimento físico para termos uma boa performance, o texto diz que também precisamos de bons líderes para termos uma vida espiritual saudável. Porque senão podemos ter sérios prejuízos. Verso 2. O poderoso... Bom, todos conseguiram entender um pouquinho, pelo menos? Capítulo 3, verso 2. O poderoso e o homem de guerra, o juiz e o profeta, e o adivinho e o ancião. Verso 3. O capitão de 50 e o homem respeitável, o conselheiro, o sábio entre os artífices e o eloquente orador. Deus vai retirar estas pessoas, ou seja, líderes capazes, e vai dar o quê? E dar-lhe-eis meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Por causa da rebeldia de Israel, Deus iria tirar os homens competentes. E qual foi o último rei competente que Judá teve? Vocês se recordam? Um homem extremamente competente. Desde a sua meninice, que começou ainda criança a reinar. Josias, o rei Josias. Ok, como foi lido aqui pelo nosso amigo, o capítulo 3, você pode ler novamente essa parte que você leu, do texto da irmã White? Claro, está em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 270. Foi-me apresentada a profecia de Isaías 3 como se aplicando a estes últimos dias. No contexto todo aqui, se a gente seguir, vai ficar mais importante ainda na parte final. Então, talvez eu não queria adiantar agora, mas isso já fica claro, né? Que de fato nós estamos envolvidos naquilo que está escrito. E as coisas não acontecem de uma hora para outra. Há uma preparação para que esses meninos sejam investidos, né? Então hoje talvez nós já estejamos passando até desse limite aí, mas nessa fase de transição, onde os líderes responsáveis estão caindo e os meninos já estão tomando conta até o momento em que haja uma maioria absoluta, vamos dizer assim, dos meninos. E aí, quando há essa maioria dos meninos, os votos serão contrários àquilo que Deus está dizendo. E as consequências vão ser claras. E talvez se eu fosse mais ousado, eu poderia, no capítulo 3, verso 12, até falar de ordenação feminina, né? Os opressores do meu povo são crianças e as mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meu! Silverino, então, eu não fui ousado como Silverino, mas então eu vou continuar o trecho do Testemunho, volume 1, e diz assim, página 270. E suas reprovações são feitas às filhas de Sião, que só pensam em aparência e exibição. Leia o verso 25. Teus varões cairão à espada e teus valentes na peleja. Perceba que a consequência, Silverino, a reprovação está sobre as filhas de Sião, que serão constituídas como líderes do povo, assim como os líderes meninos que também estarão tomando conta do povo. Mas a reprovação, o juízo vem sobre quem? Teus varões cairão à espada. Olha como isso é sério. Qual é o poder da influência da esposa do lar e também com relação à administração da igreja? E a reprovação não vem sobre ela propriamente, mas vem também sobre os varões, os esposos, os maridos dessas mulheres. Muito importante isso. Porque fracassaram no seu posto, né? Já pensou? Esse texto de Testemunhos é importante por quê? Porque nos dá uma segurança muito grande ao trafegar por esse caminho de aplicar esses textos para os últimos dias.
Porque o Senhor já disse que esse capítulo se cumpriria nos últimos dias. Mas, naturalmente, quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita em capítulos, né? Então, para se ter uma visão mais ampla do que está sendo abordado no capítulo 3, naturalmente eu vou ter que ser subsidiado pela parte anterior e posterior do fragmento avaliado, porque esse capítulo 3 é somente um fragmento dentro de um todo. Por isso que às vezes eu acho que talvez não teria sido interessante ter a Bíblia separada por capítulos e versículos. Isso tornaria mais fácil de se entender as Escrituras, pegar um texto corrido, porque a nossa mente às vezes faz a divisão. Eu olho o capítulo 2, verso 22, deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar? Porque eis que o Senhor, aí eu já separo. Não, mas no original isso aqui é o mesmíssimo texto. E a palavra porque é que faz a ponte aí também. Exatamente. Inclusive lá em Ezequiel 8, 9, 10, 11, Ellen White fala da importância dos próximos capítulos também, 10 e 11, e as palavras iniciais dos novos capítulos é justamente então, porque, então. E na sequência do texto, mais uma vez, só para a gente avaliar, se o William fez a leitura, a senhora White comenta aqui, você tem a Bíblia White aí, você pode acompanhar também, o comentário do verso 22, e do que significa isso, essa preparação para a liderança, né? Estar na liderança da igreja, do povo de Deus. Olha só, verso 22, sermões emocionais, tais pregações, ela comentando o verso 22, tais pregações não resultam em bem permanente, mas com frequência conquistam o coração do povo e atraem sua afeição para o homem que lhes agrada. Eles se esquecem que Deus disse, afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Eu não sei se aí, 22 de... Aqueles sermões de Willow Creek e Saddleback, que apelam muito para as emoções, historinha, e aí enxuga lágrima, né? Sermão emocional, que drena emocionalmente, a pessoa sai com uma aparente satisfação superficial, mas não resulta em bem permanente. Podemos avançar então? Ok. Daqui a pouco nós vamos começar a fazer as conexões, mas é bom a gente dar uma repassada no capítulo 3 para ficar mais claro. O versículo 5, pode ler para nós. 3:5. O povo será oprimido, um será contra o outro e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Cada verso desse dá vontade de falar muito, né? Porque aqui esse menino ou esse líder incapaz vai querer se levantar contra o ancião. E aqui não é só o ancião de idade, é o ancião que estava no posto de dever, que está dentro da categoria do verso 2 e 3. Ó. O poderoso, o homem de guerra, o juiz, o profeta, o ancião, o homem respeitoso, o homem conselheiro, o homem sábio. Ele está nessa categoria. Só que o que o menino vai fazer contra este homem que deveria talvez ser respeitado? Vai se levantar contra ele. E aí é claro que se esse capítulo vai se cumprir hoje, é claro que isso tem acontecido hoje também, de muitos líderes hoje jovens que deixam a desejar em muitos aspectos e querem falar contra líderes mais antigos, um tanto mais conservadores. Eu não quero nem mencionar nomes aqui, mas uma vez eu vi um jovem pastor falando que a igreja ia melhorar muito quando os líderes mais tradicionais, os pastores que não tiveram contato com uma teologia mais contemporânea, com autores mais novos, iria melhorar muito mais a performance da igreja. Na questão até de divisão, de muitos aqueles que são mais conservadores não acharem respaldo em talvez algum líder que seja conservador. Ou seja, é um menino se levantando contra o ancião. Faz um mês eu conversei com um desses anciãos, um professor da velha guarda lá no NASP Engenheiro Coelho, e ele me disse, quando morreu o pastor Walter Boger, em 98, os próximos anos foram de mudança, assim, foram tirando o professor, pastor tal, pastor Jorge Mário e tal, foi saindo aqueles mais conservadores que seguravam as rédeas na questão da música e tal, e foi mudando. A partir daí, temos uma nova geração, infelizmente, aí, teológica. E Daniel, é interessante isso. O próprio apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 3, você já conhece o texto, também vou falar. Porque onde começa isso? Se eu estou na igreja, afrontando a liderança da minha igreja como menino, se atrevendo, mas isso começa aonde, queridos? Que aí afeta a nossa vida aqui,
em casa. E olha só o que Paulo fala, né? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a seus pais. Quer dizer, essa desobediência começa em casa. E aí está o nosso papel para buscar o poder do Espírito Santo, para renovar isso e poder não fazer parte desse grupo, mas do grupo do verso 10, né, irmão? Irmão, a gente poderia fazer aplicação, seguindo essa linha de raciocínio que os irmãos estão traçando aí, a gente pegar esses meninos que estão sendo postos como líderes e colocarmos eles como líderes espirituais, e assim a gente tem uma visão que subsidia, no caso, a apostasia ômega, pelas suas inconsequências, as suas atitudes impensáveis, por aí vai. Seria uma aplicação válida? Sim, a apostasia ômega, a gente não sabe se o que nós estamos vivenciando já é o clímax, né? Ou seja, só pode piorar. Não subestimemos o poder de Satanás de tornar as coisas ainda piores. Então, mas certamente, isso aí contribui bastante. A gente viu em Lamentações, né? Os seus príncipes viram para eles coisas boas. E eles diziam que não criam que Jerusalém seria invadida. Então, o clímax da apostasia que culminou na destruição de Jerusalém justamente foi por essa questão. E mesmo também Jeremias, ao comentar sobre isso, ele fala, né, que eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, olha, paz, paz. Então, no passado, foi essa atitude covarde dos líderes que levou a nação toda à ruína. E olha só, capítulo 2, verso 6. Isaías 2, verso 6. Por isso rejeitaste o teu povo, a casa de Jacó, porque estão cheios do Oriente. No caso, o Oriente ali era Babilônia. Babilônia. Estão cheios de ensinos babilônicos. Hoje, para você fazer teologia, você tem que estudar comentário de João, do autor tal. Ou seja, a base para você fazer uma certa dissertação ali e tal, o sistema acadêmico, são pessoas de Babilônia. Tem poucos autores assim reconhecidos por causa do MEC, não é como é que é a exigência do MEC, que seja assim, para ser teologia e tal. Então, cheios dos filhos do Oriente, e em sentido estendido também misticismo, né, do Oriente. Eu fecho até o final. Do Oriente são agoureiros como os filisteus e associam-se com os filhos dos estrangeiros, mas a sua terra está cheia de prata e ouro. Exatamente. Mas tem dinheiro. Está misticismo, agoureiros, né? Só um comentário rápido. É interessante que essa questão dos meninos, né? Se você for parar para pensar, ela tem dois lados. Porque Paulo mesmo, eu não lembro se foi para Tito ou para Timóteo, que ele disse que as pessoas respeitassem ele, mesmo por ele ser novo. E a gente viu isso onde a gente morava, que o fato da gente ser novo, tanto em idade quanto na igreja, as pessoas não queriam respeitar o fato da gente estar levando algumas dessas verdades para a igreja. Eles diziam assim, vocês são novos, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Só quem pode lidar com esse tipo de verdade são aqueles que são mais experientes e mais velhos. Então acontece os dois lados da moeda, né? Embora, por um lado, só é aceito os meninos, que eles tomem posse ali da responsabilidade do que seriam os anciãos mais experientes, quando eles estão levando o erro. Agora, quando eles passam a levar a verdade, eles não são aceitos. Embora Paulo tenha dito a Timóteo, ou foi a Tito, que eles fossem respeitados quando eles estivessem vivendo aquilo que foi ensinado, mesmo sendo novo. No caso de Saul, Saul era um menino que estava perseguindo o mais jovem, biologicamente, Davi, mas que tinha capacidade para ser o rei, já ungido, escolhido de Deus, mas no caso mais velho estava sendo o menino tolo, né? Por isso que o nosso padrão nunca deve ser a idade ou o tempo que ele está ali, mas é o que está escrito. Esse é o nosso objetivo, porque senão a gente vai errar. A gente vê a aparência. Ele chegou na igreja ontem e está querendo falar isso, ele chegou aqui... Não, mas não é esse. O padrão que ele está dizendo ali de menino, pessoas inexperientes para governar o povo, é no sentido espiritual. E isso não tem que ver com idade. Isso tem que ver com submissão ao Espírito Santo.
Permiti-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas, e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós sempre os que desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo, que se une ao terceiro anjo na mensagem ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples, que ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Em Testemunhos para Ministros, página 299.2. Isaías 3, 6, 7, 8, 9 e 10. Quando alguém pegar de seu irmão na casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, tu serás nosso príncipe, e tomarás sob a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: Não serei médico, pois em minha casa não há pão nem roupa. Não me há vez de constituir governador sobre o povo. Pois Jerusalém está arruinada e Judá caiu. Aqui eu alterei por causa da King James em inglês. Porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocar os olhos de sua glória. Também aqui King James em inglês. Eu estou colocando isso aqui, todas essas alterações no aplicativo também. Até o verso 10. Ok. Só a última parte do verso 8. Para provocar os olhos de sua glória. O aspecto do semblante dá testemunho contra eles, e como Sodoma, publicam os seus pecados sem os disfarçar. Ai da sua alma, porque eles fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto de suas obras. Pode o 11 e o 12 também. Ai do ímpio, mal lhe irá, pois se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Quanto ao meu povo, crianças são seus opressores, e mulheres dominam sobre eles. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam, e destroem o caminho das tuas veredas. Se nós fôssemos avaliar todos esses versos, naturalmente eles teriam muito conteúdo, mas não seria real. A verdade é que cada versículo das Escrituras, ele lança tentáculos muito longos mesmo. Então, porque Jerusalém está arruinada e Judá está caída. Daria para poder fazer uma bela abordagem aqui, o porquê que Jerusalém está arruinada e Judá caiu. Jerusalém é a capital de Judá. Por que está arruinada e por que caiu? Aí poderíamos verificar isso dentro do contexto também. Por que está arruinada, por que caiu? Na verdade, Jerusalém já tinha caído há muito tempo no sentido espiritual, mas no sentido físico continuava em pé. Se vocês olharem o capítulo 1, o verso 10 diz que eles eram como Sodoma e Gomorra. Ou seja, já havia existido uma queda espiritual. Vamos só repassar rapidamente quais foram os passos do desagrado de Deus. Começamos lá com o deserto, né? Deus quer destruir, Moisés intercede, mas o anjo não vai e tal, ok. Aí entraram lá em Israel, midianitas tal, vai e volta, juízes, aí escolhem um rei. Deus se desagradou, me rejeitaram. Aí escada descendente, rei ruim, rei mal, bom, mal. E aí o próximo passo seria o quê já? O Shekinah sair de cima da arca, seria o próximo passo, assim, marcante, um marco. Teve os dias de Salomão também, né? Certo. De apostasia. Mas um marco, assim, da parte de Deus, que Deus expressa que atingiu um certo limite, que agora ele vai retroceder. O Shekinah sai de cima do querubim, e aí o cerco, né? Deus rejeita, permite que seu povo vá. A arca, então sai do Santíssimo a arca, fica vazia lá. E quando voltam do cerco, o próximo passo seria já na época de Jesus, ou tem mais algum marco assim? Herodes destrói porco, eles sacrificam, abominação. É a antiga Epifânia, né? No período intertestamentário, Israel praticamente havia se misturado totalmente com a Grécia, né? Pensamento. Sim, a parte da helenização, educação. E aí depois, finalmente, Jesus, né? Que fala, será-vos deixado o deserto, Jerusalém termina a graça para ela por ocasião da entrada triunfal, então será deixada deserta, ano 34 e ano 70, ou seja, a gente vê uma escadinha, não é assim de repente um processo. Acabou a graça, né? É um processo, Agora vamos lá para o versículo 13, e aqui nós vamos fazer uma contextualização novamente. Poderíamos fazer isso com todos os versículos, né? Mas não daria.
O Senhor se levanta para pleitear e põe-se de pé para julgar os povos. Ok, nós já falamos sobre isso ontem. Quando o Senhor está sentado é um sinal de que está fazendo intercessão. Romanos 7,34, Apocalipse 12,5, Hebreus 8,1, etc, etc, etc. Então, o Senhor sentado, sinal de intercessão. Quando as Escrituras apresentam Jesus se colocando de pé, é um sinal de fim de intercessão. Ou seja, Hebreus 1 diz que e de hoje em diante está assentado até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Vocês entendem essa expressão? Por escabelo dos seus pés? É um banquinho de madeira pequenininho? Geralmente, eu não preciso, mas as pessoas mais baixinhas têm a sua cadeira e botam um banquinho. A Dani precisa. Para a perna não ficar pendurada. Os reis usavam isso, né, para ser confortável. Os seus tronos, eles tinham aqueles bancos assim embaixo e colocavam ali os pés. Então, uma aplicação no direito também, para ficar mais fácil. Quando você vê o juiz na sua imagem, vê o juiz ali naquele... Imagina assim, ó, o juiz está aqui, entendeu? Só que o juiz, na tradição ali, principalmente com um pouco mais de tempo, ele ficava um pouco mais alto. O Silverino está até um pouquinho mais baixo que a gente aqui hoje. E à direita ali, no parquet, por isso que a gente chama também o Ministério Público de membro do parquete, ou seja, é o assoalho, é a parte de baixo dos pés do magistrado. Então tem essa aplicação também, então é ali que ele coloca o juiz sobre o povo que vai ser julgado. Então, quando Jesus está assentado, esse é um pensamento muito interessante também, que também está em Isaías, né? É o capítulo 3, verso 13, mas vamos dar uma navegada nesse aspecto aqui, para a gente vai ver outras partes de Isaías também, que hoje Jesus está sentado e está com os pés como se tivessem levantados. E sob os pés de Jesus, Deus está acumulando os ímpios. Então, aqui debaixo estão os ímpios. O que acontece quando Jesus se levanta? Naturalmente, ele vai fazer o quê? Vai esmagar. Ele vai esmagar. Então, vamos ver esse conceito e a gente vai depois ver esse conceito aqui em Isaías 1 também. Isaías 2 e 3, na verdade. Ok. Olha em Hebreus, capítulo 1. Nós estamos conectados a Isaías. Hebreus, capítulo 1. 1, verso 13. Todos estão lá? E a qual dos anjos disse, jamais, assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ok, então Jesus está assentado e Deus está colocando sob os seus pés os seus inimigos. Ok. Isso se cumpriu na nação judaica? Vamos pensar, aplicação primária. Isso se cumpriu na nação judaica em algum momento? Jesus ficou de pé e a nação foi esmagada? Sim, eu vou repetir qual você falou. A nação gentílica ou a nação de Deus? A nação de Deus. Cerco? Será? Por exemplo, Ezequiel diz que o Espírito do Senhor se levantou, lembra? Ok, sim. E saiu. Ali é um símbolo de Jesus se levantando e saindo. E o que é que aconteceu? Jerusalém foi esmagada, Nabucodonosor não foi e destruiu tudo. As pessoas não morreram de fome, não comeram os próprios filhos. Então Jesus se levantou. No ano 34, Estevão, Atos 7,56, e fitando Estevão os olhos no céu, e disse, eis que eu vejo o Filho de Deus à destra do Pai de pé. Jesus se levantou. Jesus se levantou no ano 34, a graça acabou para os judeus ali. E o que aconteceu no ano 70? Foram esmagados. Então, mesmo lá em Isaías, teve já 2 momentos em que se cumpriu. No ano 586, quando Israel foi esmagado totalmente por Babilônia, e no ano 70. Agora... Ezequiel, que Sim. ele mencionou aqui, é o 12, verso 23. 12, 23, lê? Ah, tá. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ellen White comenta aqui embaixo, na página 945 da Bíblia White. O santo Shekinah, partindo do primeiro templo, pousara sobre a montanha oriental. E olha como é que ele enxerga o fio dourado, quer dizer, o fio vermelho, escarlate aqui de Jesus. Como se relutasse em abandonar a escolhida cidade. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, né? Então, a glória saiu e não foi embora para o céu. Ficou lá, como se recusando de sair, para ele ficar pertinho dele. No ano 722, quando Israel foi destruído, Amós 9:1 diz, e viu o Senhor, e ele estava de pé sobre o altar. Então, mesmo essa ideia está também no Antigo Testamento.
Jesus estava de pé, estende o carpitel e fere. Em 722, Israel destruído. Agora para os nossos dias, Hebreus 1,13, assenta-te até eu colocar os inimigos por escabelo dos teus pés. Esse texto aqui é uma extração de Salmos 110, verso 1. Olhem lá, Salmo 110. Salmo 110. Todos estão lá? Salmo 110. Ok, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por cabelo dos teus pés. Ok? Sabemos que é juízo. Verso 2. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião. Apocalipse 12, 5, né? E ele regerá as nações com um cetro, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Verso 3, e o teu poder será muito voluntário no dia, e o teu povo será muito voluntário no dia do seu poder. Vocês se lembram quando que o poder de Deus fez com que o povo fosse voluntário? Nos dias, e aguardareis em Jerusalém até que sejam revestidos com o poder do alto. E aí Atos 2,45 diz que o coração e a alma eram um e eles eram voluntários. Desde a madre da alva, 2, verso 15 de Atos. Julgais que esses homens estão bêbados, sendo ainda esta hora da manhã? O orvalho da tua mocidade. O orvalho é o quê? Doutrina, palavra. Chuva, serôdia, ou naquele caso lá foi a chuva temporã. Voluntário seria disposto, né? Bem disposto, em inglês willing. Sim. Ok. Então, nós estamos falando aqui de início da chuva temporã, que vai culminar na chuva serôdia, e tudo isso vem antes de os inimigos estarem plenamente debaixo dos pés. Vejam a cronologia, que coisa maravilhosa. Ok, agora vamos para... que são tantos... Vamos a Apocalipse. O povo será disposto. Será que nós estamos dispostos a ir aonde o Cordeiro vai? A fazer as reformas que Deus indica? Para ter o poder do alto, precisamos estar bem voluntários, bem dispostos. Ok, o capítulo 14, nós temos as 3 mensagens angélicas e tudo aquilo que nós já conhecemos, e o verso 14 em diante, a volta de Jesus. Isso aí é Apocalipse? Isso, Apocalipse 14. Do verso 14 em diante, a volta de Jesus. O verso 19, e o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. E saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Eu mostrei até os freios, quer dizer que o nível da água subiu tanto, né? Até os freios dos cavalos. Ok, então aqui nós estamos vendo o momento em que Jesus fez o quê? Ele se colocou de pé. Então, inevitavelmente, quando Jesus se coloca de pé, é muito interessante a visão bíblica. Quando Jesus se coloca de pé e se tem um objeto sob os seus pés, o que é que naturalmente acontece com o objeto? Naturalmente é esmagado. Bota uma pipoca debaixo do pé do Lucas e pede para ele levantar. Pobre pipoca, ela vai ser esmagada. Então, essa é a visão bíblica de Miguel se levantando. Ok, agora voltem comigo a Isaías 63. Que ali, Isaías 63 tem um desfecho belo de Jesus se levantando. Isaías, belo, mas triste, né? Isaías 63. Todos estão lá? 63, verso 1. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força. Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como aquele que pisa o lagar? Eu sozinho, disse Jesus, pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. E os pisei onde? Na minha ira. Apocalipse 15, 1, ou capítulo 14, 19. E os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas roupas. Por isso que Apocalipse 14, 19 e 20 diz que ele pisou o lagar fora da cidade e veio o sangue até os freios. E aqui então fecha o desfecho de Miguel se levantando. Quando ele se coloca de pé, vai esmagar. Voltem a Isaías 3 agora. Todos estão aqui novamente?
irmãos, esse conceito de Miguel sentado, julgamento e intercessão, na verdade, e ele de pé, fim, ele é exclusivamente adventista, e isso é maravilhoso. É uma doutrina, não vou dizer doutrina, mas é um ensinamento que temos, e ele é extremamente bíblico. É muito bíblico esse ensinamento. E ele é muito presente, quase em qualquer lugar das Escrituras, ó. Abri em Sonfonias aqui, ó, sem querer. Ó, 3, verso 8. Ó, por quê? Esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo da terra, porque eu vou derramar a minha indignação, a minha ira, quase em qualquer lugar que você abre as Escrituras. Aí, ó, vamos ver, só estou abrindo assim aleatoriamente. Mas aqui nós vamos falar aqui, ó. E muitos dos que dormem no pó, ressurreição especial. E aí, logo antes, naquele tempo, se levantará Miguel. Ó, eu estou abrindo aleatoriamente. Sempre vai ter eventos finais. O primeiro cavalo era vermelho, o segundo cavalo preto, o terceiro cavalo, etc. Então, essa ideia de Jesus se levantando, juízo, praga, é presente demais nas Escrituras. Hoje nós temos, então, a ira de Deus está se acumulando. Eu acho que vou deixar o Vinícius falar para eu achar esse texto, depois eu falo. Pode falar, Vinícius. Sim, só entrando aí então no raciocínio do João Figueiredo, esse ato de Cristo ficar de pé, então seria o término da graça, correto? E ao ele ficar de pé, então é esmagar os ímpios que são considerados então aqueles que ouviram, mas rejeitaram a palavra de Deus. Mas aí a gente também sabe que existe um pequeno momento para os gentios, né? Para a mensagem ser então levada a eles. Sim. E aí, como seria então entendido esse momento então, que os gentios que rejeitarem essa mensagem, eles seriam postos no contexto então, de esmagamento também? Posterior? Se você, perdão, Silverino, mas já adiantando aqui no verso 11, então ele está dizendo que ele vai garantir o pão no verso 10 para quem? Para os justos. Mas no verso 11 ele já está dizendo quem? Ai do ímpio. Consegue entender aqui o juízo sobre ele? Então é nesse contexto aqui, mal lhe irá. Porque eu acho que foi o Daniel que fez a aplicação. Demora-se 35 anos, de 34 até 70, 36 anos. Ah, não vem. Jesus não vai voltar. Aí isso não vai acontecer não. Deixa isso para depois. Deus não faz depois bem, eu vejo. Vamos mudar para o campo agora não. Deixa... Então tá, eu vou comprar uma terrinha, mas deixa lá. Vou continuar aqui guardando meu dinheiro, depois eu vejo o que eu faço. A gente fica retardando isso. Mas o juízo é certo. Está escrito que é certo. Tanto que também o Silverino fez uma aplicação de Jeremias. Jeremias ficou na cidade. Sabe o que Deus pediu para ele fazer? Comprar um terreno e registrar o terreno no nome dele. Por quê? Para dar a certeza de que o povo, assim como ele foi, iria voltar. Isaías, ele lembrou ontem, ficou andando 2 anos nu, pregando a mensagem. E será que nós estamos preparados com isso? Ainda no Testemunhos 1 dos anos 70, ela continua dizendo na parte final. E por que nós não estamos preparados? Por que nós vamos cair se nós não estivermos ligados na videira em Cristo? É exatamente porque nós não temos a experiência espiritual. Esse é o contexto. Não adianta eu falar, trabalhar no campo é legal, né, Daniel? Coloca cada uma dessas pedras aqui em cima. Não é tão bom, não. Você acha que... Quanto tempo você acha que demora? Limpam, entende? Vocês viram o Daniel aguando a bananeira ali? Aí vocês já... talvez no quadrinho o pessoal olha, Daniel, pensa que já tinha 10 bananeiras. Viu quantas tem? Aguando com aquele regador. Queima o braço. Arde. É essa experiência na prática que vai te fortalecer a cada dia. Experiência na prática, cumprindo a vontade de Deus. Mas aquele que ouve e não faz, aquele que retarda, o juízo virá sobre o ímpio. Não sei se você quer complementar logo uma coisa imediata, depois eu falo. Não pode falar. Deus mantém uma conta com as nações. Esse é o White em Maranata 2,65. Deus mantém uma conta com as nações. Durante todos os séculos da história deste mundo, os maus obreiros têm estado acumulando a ira para o dia da ira. E quando chegar plenamente o tempo em que a iniquidade houver atingido o limite estabelecido da misericórdia divina, sua clemência terminará. Quando as contas acumuladas nos livros do registro do céu indicarem que a soma da transgressão está completa, virá a ira sem mistura de misericórdia. Em outro texto bíblico fala que Deus estabeleceu um dia no qual há acerto de contas. Aí como conciliar isso
com a questão que Deus aguarda com fremente desejo, e quando o seu povo estiver pronto, Deus espera até 144 mil em número literal estarem cumpridos, porém tem esse fator aqui também, né, Silverino, da ira das nações, da ira contra o... Como conciliar esses dois, até que finalmente venha, se você achar relevante para o estudo. Eu acredito que, na verdade, o acumular-se da ira da nação é só o resultado da fidelidade do povo de Deus, né? A hora que o povo de Deus se colocar de maneira firme pela verdade, naturalmente a outra parte vai avolumar-se, porque age o reavivamento da fé e o poder da igreja primitiva, e então a fogueira se acende. Então eu creio que esse acumular da ira que alguns têm acumulado para si próprios é só o resultado da fidelidade de alguns que têm se colocado pelo direito. Ok. E no contexto aqui, o Silverino leu, acho que foi o Daniel que leu também, o Silverino tinha pedido, do verso 7 ao 12, que mostra essa progressão. Porque se você vê, olha o verso 8, porque com a sua língua e as suas obras, é um caminho, é um avanço, não é verdade? Não é, como a gente já falou, não começa do nada, mas é um avanço progressivo, está no meu coração, vai para a minha língua, vai para os meus atos, para as minhas ações. Se nós não cuidarmos disso no dia a dia, nós vamos estar acumulando. E chega uma hora que, como aí ainda Jesus citando no Novo Testamento, Isaías, deixai-os porque vai chegar o momento que serão cegos guiando cegos. Mas no contexto que você falou que Miguel se levanta para defender o seu povo, existe base dentro dos livros de Ellen White de uma possibilidade assim, que de 1798 até agora, que há aparentemente essa paz. Existe dentro desse contexto a possibilidade que Satanás está no céu acusando o povo de Deus, apontando com o dedo as falhas do povo de Deus e Jesus ali defendendo o seu povo. Então a gente vai encerrar com essa resposta para depois retomar, ok? Então, só concluindo esse bloco. Se quiser. Existe essa possibilidade desse contexto? Na minha visão aqui, já até adiantando, Silverino, depois, por favor, complete. Satanás, ele foi, em primeiro lugar, Apocalipse 12, expulso do céu. Mas ele teve acesso, ele foi expulso no começo, teve acesso ainda, porque em Jó nós vimos que ele estava lá para acusar. E depois da vitória de Jesus aqui, não da derrota como alguns, aí ele foi expulso definitivamente. Então, literalmente falando, da forma como o senhor trouxe, que ele está no céu lá acusando, aí isso ele não, porque ele já não tem mais espaço lá, né? Já foi. Porque depois do decreto dominical, vai existir uma perseguição mais acirrada com respeito a isso. Né? Então, nesse intervalo aí, existe essa possibilidade dele não estar aqui, estar lá acusando as pessoas. Eu já vi esse comentário, alguém já me falou que tem base de linguagem sobre esse assunto. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor, né? Bramando como um leão. Então, como ele não é onipresente, certamente ele está no nosso encalço. E para acusar, ele não tem que estar necessariamente em pessoa ali, próximo, 5 quilômetros de Deus para falar, né? Ele pode acusar não estando lá. Na verdade, quando alguém transgride a lei, são ecos da voz de Satanás acusando. Perfeito. E ele não está lá, né? Ok. Vamos então encerrar, fazer uma pausinha de 5, 10 minutos, ok? Para beber uma água e ir ao banheiro.